Só ratificar o que o nosso pastor nos ensina e nos pede para continuarmos orando pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, para que Deus intervenha com bênçãos do céu. Queridos, é um culto de Santa Ceia e como nós ouvimos a leitura, eu quero usufruir do mesmo contexto. Portanto, lendo o capítulo 25, apenas versículos 10, 11, do 10 ao 13. O versículo 10 diz: E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Queridos, tomando por base esse texto, que está inserido no contexto da última viagem de Jesus a Jerusalém, antes da sua partida, nós percebemos que foi na continuidade deste mesmo discurso, seguindo a cronologia da escrita e até dos acontecimentos, que Jesus adverte aos seus discípulos. E os irmãos hão de convir comigo algo muito interessante. É que esta advertência do capítulo 25, ou as mais duras e decisivas advertências, Jesus não falou publicamente. Pois se nós analisarmos todo o contexto desta viagem, ou uma grande parte dela, o capítulo 23, ou terminando o 22, há uma crítica à hipocrisia feita por Jesus aos fariseus e aos mestres da lei. O capítulo 23 começa com a expressão: e Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés estão sentados estes que eu acabara de falar. Portanto, tudo o que eles vos disser, obedeçam, mas o que eles fazem não façam, porque eles colocam fardo pesados demais nos ombros dos homens, mas eles não têm coragem nem com um dedo levantar. Então Jesus vai falar, dissertar um sermão duro, a ponto que quando ele sai do templo, é o capítulo 24. O capítulo 24 diz que, saindo ele do templo, os seus discípulos fizeram questão, vou usar o nosso linguajar: mestre, vem aqui, vamos dar uma olhada nas construções. Em outras versões, nos edifícios do templo. Veja que maravilha.
pois era o orgulho de Israel. Os irmãos lembram que para a construção deste templo houve um decreto, salvo engano, por Ciro ou por Dário, me ajudem, que ele dizia que qualquer um que ousasse a denigrir, a blasfemar contra o templo, teria sanções pesadas a ponto de que uma viga ou a linha principal da sua casa seria arrancada, a sua casa feita em monturo, e ele seria pendurado naquela linha, naquela viga da sua casa. Então, quando Herodes reforma, quando Herodes dá vista pelo um contexto popularista, político, mas agradou os judeus, então aquele templo era uma suntuosidade, a ponto que os discípulos disseram: mestre, vejam que maravilhas. E Jesus na hora disse a eles: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedras que não seja derrubada. Houve silêncio, ninguém ousou perguntar, porque eles sabiam de que todos que blasfemassem contra esse templo corriam o risco. Aí o contexto posterior vai dizer que Jesus vai ao Monte das Oliveiras e eles em silêncio. Sentando-se Jesus no monte, chegaram a ele os seus discípulos e tiveram coragem de perguntar: Senhor, quando isso vai acontecer? E quais os sinais dos sinais do tempo? Aí Jesus diz a eles: acautelai-vos, tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então o discorrer daqui é só advertência e vigilância. Veja que foi numa particularidade. Isto aqui Jesus não falou publicamente, foi no particular com os seus discípulos. Aqueles que poderiam ter ouvido Jesus dizer: vocês estão há 3 anos comigo, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, vocês já estão consagrados, não se preocupe, é para os que vão vir. Mas não, Jesus vai dizendo a eles que cuidado para que ninguém vos engane. E no contexto Jesus diz: olha, cuidado, vigie, porque aquele que perseverar até o fim, só esse vai ser salvo. Falando na intimidade, ele poderia dizer: vocês estão tranquilos, já são obreiros, balizados, passou por mim. Mas ele está falando acerca de um viés ministerial, o qual eu não quero me ater. E ele vai dissertando a vigilância, a prudência e a loucura. Então, quando chega o capítulo 25, é uma síntese, é Santa Ceia, ele vai falar de uma parábola. E se nós observarmos parábola é o desenvolver de uma história os elementos são do cotidiano, para ilustrar uma verdade moral ou espiritual. Por exemplo, se Jesus tivesse nascido, se o tempo que Jesus viveu, a cultura fosse a nossa, Jesus ia falar para nós o que eu sei, o que nós sabemos, principalmente eu e outros que vivem da agricultura, que é, depois do turismo, talvez o comércio. Jesus ia fazer uma parábola de como plantar a cana, que ela precisa morrer para outra nascer, de como cultivar, de como amadurecer, de como o fogo para tirar a palha, para dar mais produtividade.
mas o quanto aquele fogo consome da sacarose. Mas o cotidiano que Jesus entra nesta parábola era notória e muito séria. Veja que quando começa o 25, Jesus vai abrir mais o entendimento dos seus discípulos, dizendo-lhes uma parábola acerca de 10 virgens. E a ênfase aqui não são as virgens, é a bodas, é a festa de casamento. Se você observar, é a primeira vez na Bíblia que o reino de Deus é comparado a uma mulher. Você pode observar que na cultura não era, se Jesus falasse isso abertamente, ia dar o que falar. Porque para eles a cultura, a mulher é produto de segunda categoria, não deve ser comparada a nada de valor na cultura do machismo. Mas é a cultura deles. Então Jesus usa a figura feminina para falar da sua importância na cultura matrimonial. Aí Jesus usa essa parábola para falar de pureza, de vigilância, de prudência e de loucura. Aí ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Veja que ele poderia dizer a 10 mulheres, mas ele fala virgens puras. Você não vai ver isso na internet, ou seja, não vai ler, pois o capítulo 25, para você entender, não é preciso ser especializado ou ser doutor, não, é você ter curiosidade na cultura. Como boa parte da Bíblia, ou toda, que foi acontecimentos em uma cultura oriental totalmente diferente da nossa. Por mais que os tradutores se esforçaram para trazer o mais próximo da realidade, fica alguma coisa. Um dos privilégios que o Evangelho me concedeu foi as viagens, e de ter amigos e amigas que moram, que viveram e que vivem, melhor dizendo, que vivem a cultura. E a prática, a esperança empírica, ou seja, de vida, te ensina algumas coisas. Isso aqui é muito sério para a cultura. O comprometimento da vigilância e da pureza. Quando Jesus usa uma festa de casamento para dizer aos seus discípulos o cuidado que eles deveriam ter para não perder o banquete lá em cima, é muito sério. Só para você ter uma pálida ideia, ainda hoje, eu digo porque eu conversei e converso com pessoas que vivem lá. Só para você ter uma ideia de como as coisas acontecem, uma festa de casamento, veja que eu disse parábola, é desenvolvimento de uma história, e os elementos principais são os cotidianos, o dia a dia das pessoas, para ilustrar uma verdade que se quer dizer. Uma alegoria. Na cultura, quando há uma festa de casamento, eles sabiam, os discípulos sabiam que eles viviam a cultura, e Jesus também. Havia convidados. E como até hoje, num contexto diferente ocidental, casamento, de primeiro não tinha. No tempo do meu pai, a festa era uma semana. No tempo dos meus irmãos mais velhos, quando casaram, faziam palhoça e aí quem viesse entrava. Mas hoje não, tem a senha, só entra quem é convidado. Então, aqui na cultura, não era todo mundo que podia entrar. Tinha que ser convidado e ter características, vestes apropriadas para aquele momento. Então Jesus usa tudo isso para ilustrar uma verdade. Ele usa o contexto natural, literal, para abrir a mente espiritual. E é nisso que eu quero falar. Entenda o que eu vou falar. Eu vou usar prudência, mas eu estou falando para pessoas adultas.
E é o dia a dia, o cotidiano. Na festa de casamento, o noivo não precisa provar virgindade. A virgindade aqui na cultura era coisa séria. Não só aqui, mas quando, há tempos atrás, não muito tempo, mas eu ainda via pessoas morrerem por conta de virgindade. Muito de nós que estamos com cabelos brancos sabem, eu tive amigos que morreram porque tiraram isso de uma moça e o pai da moça vai lá e mata. Hoje não, virou normal. É até vergonha para dizer que é. Então, quando havia casamento, o noivo tinha os seus convidados e as suas testemunhas. A noiva também tinha delas. E olhe que aqui temos advogado, me permita e me corrija se eu estiver errado, mas pelo meu entendimento, testemunha é muito sério. A testemunhas aqui não é só assinar e dar o melhor presente para a noiva, não. A testemunha é alguém que vai dar o testamento, a veracidade de um fato visto ou vivido. Quando ele assina, ele está dizendo: eu dou testamento, eu dou veracidade. Só que a testemunha do noivo não precisava provar a virgindade do noivo. Mas a coisa para a noiva era tão séria que as suas testemunhas eram selecionadas. E dentre as suas testemunhas tinham que haver mulheres experientes, dos cabelos brancos, que na cultura chama amendoeiras. Porque as testemunhas da noiva têm a responsabilidade de comprovar a virgindade, a veracidade dela. Então, a primeira noite que a gente chama lua de mel para um casal, a primeira noite de uma cultura qual Jesus falava, não tem ui, não é lua de mel, não. É a noite que a noiva vai ser periciada. E como isso acontece, pastor? Como é que se descobre? O lençol. Só para os irmãos terem uma ideia, só uma pálida ideia. A festa, os convidados chegam. Mas a câmara, a tenda, o quarto da noite nupcial, antes é periciado pelas testemunhas da noiva. Cortina, lençol, ponto por ponto, para a noiva não ter nenhuma oportunidade de disfarçar ou deteriorar a veracidade do ato. Ela não tem nenhum subsídio para alterar a pureza. O lençol antes é periciado, as cortinas são periciadas, todo o quarto é periciado. Então, quando a noiva vai para a primeira noite, o noivo vai levar ela para a tenda. Então ela não pode entrar nem com um alfinete no cabelo. Ela não pode entrar com nenhum prendedor de cabelo. Ela tem que entrar pura, limpa, como veio, com um vestido ou com as vestes já periciadas antes. Então a primeira relação sexual, veja que Jesus estava falando do que eles sabiam, para falar de vigilância e pureza, e você vai entender o porquê. Então, quando eles terminam o primeiro relacionamento, o objetivo é a pureza. A festa está rolando, o banquete está rolando, mas a bandeira está a meio mastro, porque no máximo, no total, são cerca de 7 dias de festa. Mas antes da perícia, o banquete começa com a bandeira a meio mastro. Vamos ilustrar. Quando ela termina o primeiro ato, a testemunha está pertinho da porta. Por isso que eu disse que não tem ui. As testemunhas estão vigilantes, atenta.
Porque o primeiro ato é para isso. Quando ela termina, as testemunhas entram, recolhem o lençol e leva para a perícia. E como elas fazem? Os irmãos sabem, me permite que eu vou, se eu usar um contexto, mas vou usar um contexto que vocês sabem. O primeiro relacionamento de uma moça, quando eu vou usar, não vou usar, mas quando a pureza é rompida, sai líquido. Ele foi violado, então o sangue vem. E o sangue está voltado para a pureza dela. E o primeiro líquido que sai é um líquido rosa, um sangue meio limpo, meio rosado. Então, elas pegam e tem 3 dias para sair o resultado. As testemunhas da noiva entram em um quarto, só elas, com o lençol. E qual é o processo? Se ela for virgem ou normal, vai descobrir aqui se é ou não é. Primeiro dia, primeiro ato, aquele sangue, como se fosse esse pano. No segundo dia, ele vai avermelhando, avermelhando, até escurecer. E no terceiro dia, ele tem que voltar à mesma cor do primeiro. Aí quando ele volta à mesma cor do primeiro dia, aí a testemunha diz, pode continuar o banquete. Que a moça é virgem, tem pureza. Aí a festa rola mais 4 dias. Eu falei com uma irmã, uma doutora. Ela me deu aulas desta cultura. Uma mulher dotada de conhecimento, reitoras de faculdade londrina. E ela explicava tintim por tintim. Eu passei horas e horas e horas. Aí eu tive a ousadia de perguntar, doutora, e quando o resultado dá errado? Ela deu uma risadinha e disse, Bento, vai dar morte. Se ela puder correr para Damasco, se esconder em Damasco ou nas montanhas, ainda se salva. Se não, vai dar guerra. Porque o investimento é muito alto, o casamento é patrimônio. Você percebeu que todas as parábolas que Jesus fala na festa da boda, o que não era puro sempre é jogado para fora e lançado em um fogo? Não tem jeitinho. Amigo, na parábola, amigo, como foi que tu entrasse aqui sem veste nupcial? O final foi doloroso. Ela disse, vai dar morte. Por quê, Bento? Porque é muito investimento, Bento. Ela disse, só para você ter uma ideia, o pai da noiva e o noivo dá um dote à noiva de 5 moedas de ouro, cada uma pesando 35 gramas. O grama do ouro hoje não pode se comparar, porque tem cultura, o ouro, e eu não posso nem dar valor atualizado, mas é um valor exorbitante para uma noiva, só de agradecimento de presente, por ela ter se mantido virgem até aquele dia do noivo. Ela disse, só para você ter uma ideia, em um banquete são investidos cerca de 250 mil reais só na festa. O pai da noiva recebe o dote, o presente do pai da noiva e do noivo. A mãe recebe, por quê? Em reconhecimento, por ele ter guardado a filha virgem para o seu filho até aquele dia. Aí quando o negócio dá errado, aí dá guerra, filho. Aí o pau come. A coisa é séria, o que Jesus estava dizendo. Por isso que Jesus estava dizendo, ele usa esse contexto, vigilância e prudência, para o dia das bodas. É muito sério. Aí eu perguntei, continuei estudando, e é sério demais. Ela disse, Bento, quando uma jovem não aguarda o seu tempo, é doloroso.
ela chega para o pai e vai dizer: pai, eu não esperei o meu tempo. Ou seja, eu me entreguei a um homem e perdi a virgindade. Você pode ver que a Bíblia diz que tudo isso é loucura. Todas as vezes que o pecado de adultério é falado na Bíblia, é considerado como loucura em Israel. Veja que Jesus está falando de sensatez e de loucura na parábola. Então, quando a moça não aguardava o seu tempo, aí ia para o pai: pai, eu não guardei o meu tempo. Aí o pai se desmanchava em lágrimas. O pai esmurra a parede. O pai esmurra o próprio corpo, a própria face. Porque em silêncio bate na moça. Porque a partir dali não só ela, mas a família perde o valor. Porque se a notícia vazar, ninguém mais acredita a ele nem uma filha. Porque dizem, se ele não teve a capacidade de manter uma virgem, como é que ele vai manter a 4 ou 5 ou a quanto elas estiverem? Então o pai não pode contar isso para ninguém. Tem que ser assunto de família, ou só entre ele e a moça. Então o que é que ele faz? Bate, chora, se esbufeteia, se joga no chão, mas não pode desabafar. Muitos deles pegam a família e tem que mudar de cidade, tem que mudar de estado, até de país, por conta de uma loucura. Olha como era sério, gente. Não era só perder a pureza, mas era a honra e o respeito da família. É o que Jesus usa. Prudência e loucura. Aí o pai reúne a família e agora todos têm que saber qual é o motivo que ele vai deixar o povoado ou a moradia. E ele diz: eu vou ter que me preparar para quando o dia do casamento da minha filha vir. Ou seja, se entende que ele diz: eu vou ter que granjear, porque a despesa é alta. Então ele viaja para fora, bem longe, com a família. Mas ela diz que acontece alguma coisa. A história diz, a cultura diz, que muitos pais, mesmo distantes, quer voltar um dia com honra. Aí ele procura um médico. E o médico, entendedor, na minha época, os pais faziam muito isso: manda a menina para o médico. Na cultura é conhecido, não sei que você já ouviu falar do fio de ouro. O médico examina, percebe que a moça já não é mais virgem, mas dá um laudo, porque custa muito valor. Ele dá um laudo ao pai, à moça, de virgindade. Então agora, distante de todos e de tudo, a moça recebe um laudo que é pura. E depois de algum tempo, o pai volta com a família e a moça e o laudo, guardado para o dia que não for necessário. Ela volta como virgem. Ela anda como virgem. Só para os irmãos saberem, uma virgem na cultura oriental não pode andar só. Ou a mãe ou duas pessoas, justamente pela pureza, pelo cuidado. Ela anda como virgem, é acompanhada como virgem, se veste como virgem, tem o laudo de virgem. Mas o laudo, quando a prova do lençol chegar, não vai resolver. Porque o único processo da boda é o lençol. E no lençol, na hora, não vai valer. O laudo não vai nem entrar. Vai ter que ser pura de verdade.
Jesus disse: cuidado, para ninguém enganar vocês. É por isso o perigo, gente, de muitas vezes a gente não guardar o nosso ministério, não guardar a nossa posição de crente, e por qualquer coisa se misturar por aí, muda de igreja de dia em dia, de noite em noite, só para achar conforto. Às vezes está lá como crente, está crescendo como crente, está fazendo como crente, mas um dia a prova vem. Como chegasse aqui? Se chegar, não estavam preparadas. Veja que as 5 virgens começam do mesmo jeito. As 10 virgens começam do mesmo jeito. As 10 virgens dormem, têm sono, adormecem do mesmo jeito. Esse é o momento de reflexão, gente. Foi lido aqui, é depois do capítulo 25, no mesmo contexto que Jesus fala na Santa Ceia. A gente se reúne aqui todos os meses, e essa reunião está valorizando o pacto, a aliança matrimonial. Ao ingerir este cálice, a tomar parte deste pão, é muito sério. A gente está gritando, a nossa consciência está dizendo: ele vem, o dia vem. E se alguém pergunta quando vai ser, não sei, eu tenho que estar pronto hoje, porque a próxima ceia pode ser lá. E aí, às vezes a gente entra nessa, mas lá vai ter que passar pela prova. Lá só vai entrar os puros, lá só vai entrar os que guardaram. Veja que você não vai misturar isso. Jesus usou um contexto cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. É o que você tem que sair daqui hoje com isso. O inferno não está preocupado se você é preto, se você é branco, se é magro, se é gordo, se é bonito, se é feio. O inferno não está nem aí se você é rico ou pobre, se anda de carro bom. Não, a única coisa que perturba o inferno é essa festa. Ele já não pode entrar, ele não pode nem chegar na porta, e ele não se conforma que você vai. Então ele vai fazer de tudo para tirar a tua pureza conquistada lá na cruz do Calvário, para tirar. Então diga comigo: pastor Genival, vão tentar, mas eu vou aguardar o dia e vou estar lá. As prudentes, as que guardaram. Veja que o texto mostra que elas entraram para o banquete, mas as loucas não puderam entrar. Fizeram loucura em Israel. Então como você tem como refletir? Jesus estava falando para crente, para os discípulos, em uma reunião particular. Como você chegou esta ceia? Dentro do contexto espiritual, no literal, não tem mais jeito. Mas no contexto espiritual, João escrevendo disse: filhinhos, em outras palavras, vocês não são perfeitos. Lembre-se de uma coisa: é já a última hora. E se vocês erraram, o sangue de Jesus
tem poder para perdoar todos os pecados. Nós não somos perfeitos, mas a parábola que Jesus diz exige perfeição depois do Calvário. Desde o dia que você submeteu-se a isto, é necessário se manter puro. Porque o laudo te dá nome, te dá estado. O laudo fazia ela igual às virgens. Mas no lençol, terceiro dia, para o banquete. Não precisava dizer mais nada. Se pudesse correr, tinha que correr. Mas a morte era certa. Como você e eu vamos chegar lá? Fomos convidados. A maior festa esperada, não só por nós, mas pelos anjos. O pai do noivo não aceitava a impureza, calheiros, porque o investimento que ele fez foi muito alto. O pai do noivo coroava a noiva de prêmios. O pai da noiva coroava, o pai do noivo coroava o pai do noivo de prêmio e a mãe, o dote. Para eles, porque eles apresentaram a filha pura. Agora imagina aquele dia. O pai do noivo investiu o melhor que ele tinha. Deu o seu único filho. É aqui que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Jesus disse que ele veio para nos lembrar de tudo que ele ensinou e que ele falou. E quem vai nos levar ao noivo? Quem vai nos dizer: aí vem o noivo? O Espírito Santo tem ciúme de nós, porque o investimento foi muito alto. Por isso que na parábola da nupcial, aquele que chegou sem merecer foi colocado para fora, amarrado de pés e mãos. Saiam pela cidade, porque os convidados que eu convidei não puderam vir e não quiseram, fizeram pouco caso. Então convidem cegos, aleijados, mancos. Está entendendo? Mas nem todos aleijados, nem todos mancos se prepararam. Chegou alguém que não fez caso. Amigo, quem disse isso foi o pai do noivo, não foi o noivo. Amigo, como chegaste aqui sem vestes nupciais? Servos, amarre-o, pés e mão, e os lances nas trevas. Nunca mais sairá de lá. Então, quando você pegar o cálice, quando eu estou no contexto também, pegar o pão, é sério. Você pode até pegar, você pode até tomar, pode até se passar de virgem, mas um dia o lençol vai vir.
Fique de pé, por favor. Este é um dos motivos da igreja. A igreja é pura, gente. A igreja é santa. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se eu quiser fazer parte do banquete, me perdoa, Jesus. Me ajuda a caminhar puro. Me ajuda a esperar o meu dia. Levante a voz. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pegar azeite. Ainda dá tempo de conhecer. Ainda dá tempo de limpar as vestes. Porque antes não tinha o antídoto, mas hoje tem. Antes dava morte, porque não tinha um preço maior, mas hoje tem. O sangue de Jesus nos purifica.